E aí, gente, princípio econômico aqui. A gente tá no nosso episódio 15. E a gente vai falar sobre o tema, talvez seja o mais importante da história do nosso podcast. É um tema que eu talvez já deveria ter feito antes, o que me deu a. Porque, porque se eu acompanho o canal há muito tempo e o podcast do Aranha Science, muito canal, já vi que o nosso foco é mais ciência da computação. E esse paralelo do podcast de economia relacionado a falar do ponto de vista mais computacional economia, né? Então, Bitcoin, coisas relacionadas a. Por exemplo, o primeiro episódio foi como calcular a inflação usando o método do Alberto Cavallo, né? Data mining, para calcular a inflação usando vendo preços de produtos online, automaticamente com data mining. Teve episódio que foi sobre econofísica, sobre cálculo. Porém, acho que é importante, até para quem não sabe sobre esse tema, e até para quem é leigo que saber, explicar como funciona de fato a economia. E não só como funciona de jeito superficial, mas de jeito fundamental. Né? Quais são as bases? Como funciona a economia? Né? Porque, querendo ou não, você acaba afetando a sua vida assim. Saber princípios macroeconômicos individuais. O que a gente vai tentar fazer aqui? Uma série de vídeos, né? Talvez não seja em ordem. Significa que o próximo episódio vai ser também sem esse tema. Mas vai ser mais de dois, mais de três vídeos. Com base no modelo de economia liberal, da escola liberal francesa, como Frederico Bastiat, Gustavo Molinari e outros, da escola austríaca, né? E suas visões modernas posteriores. Uma base muito forte de Rothbard também, nos próximos episódios. E uma base também na escola da economia de Lausanne. Então, são três escolas que a gente vai seguir nesses episódios, né? Primeiro, historicamente, em ordem, né? A escola liberal francesa. É uns... O que são essas escolas? São pessoas específicas, né? Escreveram com um viés específico na economia. A escola liberal francesa vai ter uma opinião quase bem diferente. Uma escola, por exemplo, mais marxista, por exemplo, mais esquerda. É exatamente o contrário. A austríaca também, ser muito contrária a várias outras teorias que eu não concordo. A gente não vai seguir, por exemplo, a teoria de Keynes, Fischer, que é as mais comuns e mais ensinadas na faculdade, ou Developmental Economics, também a gente não vai seguir. Também tem uma questão aí social aí, ajudar o objetivo do governo, ajudar a sociedade. Enfim, nosso foco são essas três escolas: a escola liberal francesa, a escola austríaca e, para a parte de matemática, a escola de Lausanne. Então, a gente vai também, hoje, nesse episódio, ter uma visão mais histórica, uma função fundamental, a visão fundamental de como funciona tudo. Primeiro, eu tenho visto no YouTube, tem podcasts, coisas do tipo, alguns economistas falando que ele é perguntado o que é economia básica. Ele diz que economia é relacionada à administração de elementos no sistema populacional, né? Devido à escassez. Então, essa definição já é uma definição que, na minha opinião, não é correta. Tem nada a ver com escassez de economia. É um elemento importante. Não é isso que é economia seguindo a linha de von Mises.
É um livro dele sobre isso. Sobre a ação humana. Como assim, sobre a ação humana? Sobre o que as pessoas fazem relacionado a decisões para preservar o seu estado homeostático, né? O que é homeostático? Homeostasis é uma palavra que tem a ver com sobrevivência, né? Então, por exemplo, um leão na selva é uma criatura com princípios de homeostase, né? Na verdade, aprendi sobre esse princípio. A inteligência artificial, de uma área específica da inteligência artificial, que é a inteligência artificial geral, né? Então, uns papers do JAG, né? Journal of Artificial General Intelligence. E esse homeostase, né? Agentes de homeostase, ele quer sobreviver, então. Qual que é o motivo do leão caçar? Ele quer saciar sua fome biológica. Essa ação que ele vai tomar, saciar sua fome, tem a ver com seu instinto, também tem a ver com suas funções genéticas predispostas, né? Então, obviamente, geneticamente um leão é diferente de um gato, um felino doméstico, né? Diferente de um cachorro, diferente de um lobo. Então a gente tem que reconhecer que diferentes animais possuem estruturas genéticas diferentes, instintos diferentes, é, comportamentos diferentes, nível de inteligência diferente. A gente não vai aqui, como a gente não tá na área da science aqui, eu não vou focar muito nessa parte. Mas até existe a teoria da integração da informação, né? Que tenta como a consciência emerge, né? Não é a principal teoria. Mas se a gente for definir a teoria da integração da informação, um cara muito conhecido chamado Giulio Tononi, e outro, né? Christoph Koch também é importante nesse caso. E a gente define o nível de capacidade consciente de um ser vivo como phi, que é a soma de toda a entropia e capacidade de botar informação daquele sistema. Tem um animal, um gato, a gente tem a estrutura genética dele, configura sua estrutura biológica, né? Física, tamanho, a forma que a embriogênese dele vai funcionar. A, a genética mendeliana de que cor vai ser a dos olhos do gato, do pelo, coisa do tipo. A raça, né? Se for uma mistura, vai ser uma mistura disso. E isso que vai estruturar suas ações depois, né? Obviamente, essa estrutura ela não pode ser só baseada no Piaget, né? Parte só de genética, né? Genética. Você, você nasce no sentido que o aprendizado é relacionado somente à parte genética, né? Não. E é relacionado à parte genética, a parte que a gente chama nature versus nurture, né? A parte, eu posso dizer social. Tem a ver com a parte social também. Então, por exemplo, um animal que ele é criado em cativeiro, todo mundo sabe disso. Se um leão é criado em cativeiro, vamos supor que ele já tá no fim da vida. Faltam uns 5 anos pra ele morrer. Biologicamente, né? Se o relógio. Entendeu? Se eu jogar ele na selva, ele não vai ser capaz de sobreviver, porque ele não tem conhecimento. Então, mesmo que ele tenha genética de um leão, ele tem o instinto de leão, pela capacidade consciente de ser um leão, ele não consegue, porque ele não tem experiência. Uma experiência, entre aspas, social, entre experiência de viver, né? De uma criatura consciente viver. É também definitivo de aprendizado. E isso também define as suas atitudes econômicas, né? Obviamente, você talvez pode tentar transacionar um pedaço de milho com um animal no zoológico.
E ele dá uma coisa em troca, né? No caso, um animal mais inteligente, tipo um primata, sei lá. É, pode ver vídeos disso, né? Se possível, né? Eu já vi até um vídeo de um urso fazendo isso. Só ia lá, dava uma coisa pra ele, dava outra coisa de volta. Tive um vídeo de um cara, ele, um nadador, né? E eu não lembro qual animal que atacou ele na água. Ele tava lá, perto ali era numa região fria, né? E aí o bicho atacou ele, pelo menos é o que parecia. Só que na verdade ele tentou dar um peixe pra ele. Então, tem essa questão de que mesmo os animais, eles têm alguns princípios básicos de sociedade, entre aspas, convivência, né? Viver em manadas e se proteger. Questões, entre aspas, paternas, né? Embora alguns animais sejam bem diferentes, né? Mas tem sim um princípio econômico mesmo neles. Princípio de. É, um princípio relacionado à forma que eles se comportam no ecossistema deles, que eles é, gerenciam os recursos que eles têm. Obviamente, um lobo que tá com fome, ele vai caçar qualquer tipo de animal. Mas ele vai tentar calcular a probabilidade dele de ele conseguir pegar um animal. Obviamente, ele vai pegar o animal que é mais fraco, né? É um princípio que também é relacionado a seres humanos, né? O ser humano, ele quer, é sempre, por exemplo, você vai no mercado e pagar o preço menor possível. Você tem N mercados, vamos supor que sejam 50. Próximo de você que você pode ir é perto. Você vai tentar ver qual desses 50 mercados posso pagar menos. Se você descobrir que existem 3 mercados que pagam menos, você vai pagar menos, no geral, na sua compra. Você vai neles. Se você não for, você realmente não tá pensando direito. Você sempre quer minimizar seu tempo, dinheiro gasto, né? Esse dinheiro foi conseguido por trabalho, por algo que foi feito para o bem de outrem. A gente vai chegar lá, né? Então, a gente vê, mesmo nos animais, princípios econômicos na forma como eles escolhem ações associadas a princípio de homeostase, né? De sobrevivência. Precisa de comer, precisa tomar água para sobreviver, precisa dormir, precisa de descanso. E até animais também têm descanso. Tem um vídeo que eu fiz no canal, um específico sobre neurociência em jacarés. E tinha um paper específico que falava sobre os atos de brincar, né? Se divertir. De jacarés especificamente. Não lembro se era jacaré ou crocodilo. E as partes que estavam mais associadas. Eles estão tentando explicar o comportamento deles nessa questão. E vários animais têm essa questão. Brincarem entre si. É, um filhote de leão brincando com outro filhote. São seres conscientes, né? Embora o nível de consciência deles difere, né? E a inteligência de cada um. Obviamente, o ser humano, dentro de todo o espectro de animais, insetos, sendo mais inteligente e mais capaz de agir economicamente, né? Então, é, uma coisa importante também na economia é a questão do descanso, né? Em inglês é chamado de leisure. Eu não sei como é a tradução correta de leisure. Basicamente, período de descanso. Isso também tem um valor. E você até negocia esse valor quando você vai na empresa, né? Se você, por exemplo, é, é uma empresa que você trabalha demais, vamos supor que seja 23 horas por dia, sem parar, durante um ano, por exemplo. Tem uma série que lançou na Netflix de zumbi, o protagonista sofria disso. É, você trabalha 23 horas por dia. Eu sei que isso é legal, né? Vamos supor que aconteça. Você não tem tempo de descanso, né? Nem de dormir. Obviamente você vai falar, mesmo que eu ganhe.
R$ 1 bilhão não vale a pena. Porque dormir você vai morrer. Então, mesmo leisure, mesmo descanso, tem um valor econômico, né? Então, assim como animais têm princípios econômicos relacionados a eles, né? Mais básicos, né? Nós também temos, né? Porque nós somos um pouquinho mais avançados nessa questão. Na verdade, bem mais avançados. E até por necessidade, né? Um, vamos pra história um pouco desse pensamento econômico, né? Já é uma recomendação de livro. Não tem como separar a economia da política. O primeiro livro que eu recomendo, eu vou só citar aqui, é o Política de Aristóteles. Mas ele fala de política. Não só de política. Fala também de economia. Tá bom? Nesse livro, Aristóteles, por exemplo, ele fala que o Estado, ele vem antes da ordem natural humana. Precisa organicamente de um governo para lidar com a segurança dos cidadãos e administrar os elementos essenciais do país, para fazer realmente funcionar. Ele vai argumentar no começo do livro que é, o Estado é uma necessidade. A gente vai mais pra frente ver isso daí. Anarcocapitalistas, eles creem que o Estado não é necessário. Eu, por exemplo, sou minarquista, né? Eu sou um pouquinho leve. Eu creio que é necessário. Mas no caso aqui é que Aristóteles ele diz que o humano ele não nasceu para viver só, né? E ele não vive só. É necessário que ele precise conviver em uma sociedade. E essa sociedade gera o Estado. Então o Estado, segundo Aristóteles, seria uma condição natural do comportamento humano. Você pode ver durante a história que nenhum grupo populacional grande não virou um estado. Nunca houve. Mesmo que se pegue tribos e coisas do tipo indígena, nunca houve a falta de um estado. Sempre houve alguma forma de estado. Mesmo sociedades tribais são um pré-estado, né? É uma. Se você jogar um monte de pessoa num planeta, vamos supor, um novo planeta descoberto, as pessoas vão lá. Vamos supor que elas não têm nenhum conhecimento moderno do que a gente tem. Então, o que vai acontecer é elas vão se separar. Vamos supor que você põe em lugares diferentes, né? Vão virar tribos, e essas tribos vão gerar grandes famílias, né? Com o desenvolver disso, essas tribos vão virar um estado. Essa, esse é um princípio lógico, poderia ser definido, talvez historicamente. É um princípio também que acontece em economias sintéticas, né? Teve um paper do EVE Online, que é um jogo de nave, né? MMORPG. Quer dizer, só MMO. E esse paper eles descrevem como o EVE Online desenvolveu ao longo do tempo. Um jogo que tem uma economia muito bem estruturada. A moeda tem a base no valor do. Acho que é SNK. Não sei se é da Suécia, Dinamarca, algum país desses daí. É com base nessa moeda. Que é a moeda do jogo. E eles vão descrever que o jogo inicialmente, os primeiros jogadores, começou com sociedades tribais, né? Então uma pessoa minerava um asteroide ali, coletava outra coisa ali. Começaram os players a fazer guildas, né? Pra se juntar, coletar mais minérios para construir naves, para gerar bancos. E aconteceu uma divisão de trabalho, né? O jogo teve que começar a criar mais funções. E hoje em dia, se você for jogar, você vai ter que aprender essas funções, né? Tem as pessoas que focam em mineração, focam em construção no jogo, né?
focam em pirataria. E no caso, isso gera dinheiro de verdade, né, também. O dinheiro do jogo tem lastro numa moeda de um país da Europa que eu esqueci. Eu acho que. Não, acho que não vou lembrar agora. Irlanda, alguma coisa assim. Vocês podem ver aí. E. Mas pode falar, mas é um jogo online. Só que eu creio que a forma orgânica que esse jogo se desenvolveu ao longo dos anos. Como se fosse um experimento. Como o que acontece na vida real. O que aconteceu na vida real, né? Tem sociedades tribais, agricultoras, né? Que já produzem armas, coisas do tipo. E quando a mais forte prevalece, ela define o estado, né? E segundo o Locke, por exemplo, vamos supor que tem uma terra que tinha terra de ninguém. Ninguém descobriu essa terra. Um continente novo, vamos supor. Eu sou o primeiro a chegar. Quando eu sou o primeiro a chegar, eu construo uma casa. Essa casa depois, vamos supor que tenha mais filhos. Vários filhos, mais de 70. Eu construí uma pequena cidade. E vai crescendo até virar um estado. Vamos supor que sejam, em vez de uma família, várias famílias entram ao mesmo tempo. Mais ou menos ao mesmo tempo. Ser criadas sociedades tribais ali que vão competir pelo poder. E a mais forte vai definir o Estado, né? Então, o Estado, ele é uma... é um fim, um processo de conquista e de... você fica num lugar permanente numa região, uma consequência lógica. Você pode falar, mas tal lugar indígena não tem Estado. Quando há um momento tecnológico, vai ter que ter divisão de trabalho, vai ter que ter leis, vai ter que ter regulações, coisas do tipo. Uma hora vai surgir o Estado. Então, eu creio que, na minha opinião, toda vez está certo. O Estado, ele vem da ordem natural humana. E o Locke, ele tinha essa visão. Se você trabalha nessa terra, leia dois tratados sobre governo, uma coisa assim. Do John Locke, que ele fala sobre isso. Tem uma segunda parte, né? Tem uma pessoa, ela vai lá, ela trabalha naquela terra. É dela, né? Se bem que se passado se viesse um mongol lá, ele tirar sua terra. Então tem essa também, que é mais forte. Domina, domina tudo, né? Então, e domina as leis também, a cultura, enfim. Ele fala também sobre a questão da natureza do trabalho, aspectos de monarquias, polities. Então, o que é uma oligarquia? Os mais fortes dominam. Então, a gente já tá no Estado, né? O Estado já foi formado. A oligarquia, os mais ricos dominam. Também, plutocracia, algo assim. É, monarquia, o rei domina. Tem também outra forma de governo chamada leptocracia, que no caso é o governo que se rouba. Enfim, tem a aristocracia, um governo que uma parte da elite, da nobreza e clero dominam. Tem a polity, que é a oligarquia, mais democracia. E tem outras também, né? Mas esses são os principais. Tem a democracia, né? Que pode ser chamada, na minha opinião, de pseudo-democracia. É porque não é o povo que domina na prática. Uma coisa que Aristóteles, Sócrates, Xenofonte falava muito
que normalmente democracias formavam tiranos, faziam tiranos nascer na época. Se você for pegar, por exemplo, a primeira democracia em Atenas, lá não era uma democracia. Era no papel uma democracia, mas era uma oligarquia na prática. E a maior, grande parte do povo lá nem era cidadão, era tipo escravo, então com certeza não era uma democracia. E uma evolução ao longo do tempo, a formação do que a gente tem hoje como democracia, mas também na maioria dos países democracia é só no papel. Eu creio que não existem democracias, só polities. Tem oligarquias, né, um grupo finito de pessoas em domínio sobre o Estado, né? E às vezes que seria feito pela, por exemplo, vamos supor que se alguém falasse, mas é a maioria que manda na democracia, a maioria do povo, mais 50%, mais 50% quer quiser uma coisa, vai ser feita. Não, posso ter certeza que nos Estados Unidos tem várias questões que a maior, grande parte do povo, talvez mais 50%, não concorda, porque uma minoria manda. Então, tem essa questão, né? E uma coisa também que era muito criticada na democracia era a demagogia, né? Não que democracia seja ruim, né? É o melhor modelo atual, mas acho que é porque eu tô citando outros autores, né? E eles falavam que demagogia acontecia muito em democracia. Tirania, demagogia. Aconteceu em Atenas. Teve um processo aí que já já eu falo, que gerou vários problemas. E um deles era tirar tiranos, né? Ou um tirano só, que tenta mandar em tudo, e ver o fascismo da vida, ou um grupo de tiranos ali da posição política mais forte. Tentava dominar. Então, uma coisa também que os tiranos normalmente fazem é se fazer acima das leis, né? Violar a Constituição e coisas do tipo. Então, tem essa questão, né? Alguns demagogos, por exemplo, Dionísio, ele cita. E uma coisa que ele falava também é que normalmente os demagogos agiam contra os ricos. Que a maioria do... Em Xenofontes também vai ver isso. Normalmente, não sei se ele pegou isso de Aristóteles. Normalmente, o demagogo, né? O que é demagogo? O cara queria populista, né? Ele só quer, ele só quer poder. Ele vai fazer tudo pra ter poder, né? Ele vai falar que se a maioria das pessoas gostarem de A, ele vai gostar de A. Ele vai com a manada, né? É um otário na prática, né? Então, normalmente eles agiam contra os ricos da cidade, né? Cobrando mais impostos e coisa do tipo. Então, muito interessante que Aristóteles fala sobre isso há 2.000 anos atrás, né? E é bem assim, contemporâneo até. Creio que não foge do dia de hoje, né? Ele sugere, por exemplo, também que uma democracia formada por pessoas de classe média, cargos eleitorais, seria menos imperfeita. E proibindo, assim, aristocracias, oligarquias. Mas mesmo no modelo dele, é, não é tão legal o que a gente tem hoje, né? Enfim. Então, tudo que tem a ver com economia e política também tem envolvido. É importante entender os dois, porque os dois, eles vão lado a lado. Até porque, eu vou te falar, se você não entender política, não só política, o que é política? É, Frederic Bastiat vai dizer que política é a forma, é a arte de gerenciar coletivamente pessoas. É a arte ou forma de gerenciar coletivamente pessoas. Ele cita isso em Leis. Frederic Bastiat Leis, livro dele. Então, como que você gerencia pessoas? Você precisa primeiro ser uma pessoa virtuosa. Como que você vai gerenciar como que você vai gerenciar o dinheiro de outras pessoas?
conta da economia de uma cidade, de um país, de um estado, você não é uma pessoa honesta. Então, parte importante do estadista, tem até um livro do Platão que a gente pode falar sobre isso. A parte importante do estadista é ser uma pessoa virtuosa. Um livro do Platão chamado Simpósio. Não é o melhor livro dele, mas é um dos melhores. Ainda prefiro ler esse. É, o estadista, né? Mas nesse simpósio, Sócrates discute com Protágoras e outros sofistas, né? O que é um sofista? Alguém que ensina política para os outros por dinheiro. Não só política, mas também como ser uma pessoa virtuosa. E política é isso, como ser uma pessoa virtuosa. Porque para você gerenciar o dinheiro de outras pessoas, tem que ser uma pessoa honesta. Porque quando você gerencia um estado, quando você é presidente, por exemplo, prefeito, é, tá basicamente, todo mundo tá confiando nos seus recursos, impostos, é, com impostos principalmente, seu governante, né? Então, eles votam nele falando, ó, a gente confia em você para gerenciar os ministérios que administram o estado, da educação, do ministério da infraestrutura, defesa, economia, internacionais, a gente confia em você administrar o estado como um todo. E nesse estado a gente tem vários outros governantes em forma hierárquica, né? Tem parlamentos para que as coisas funcionem, né? Sempre tentando fazer o máximo que não tenha só uma pessoa no poder, com poder total, né? Diferente do rei que tinha um poder total sobre tudo. Então, as características de um estatista, de um economista também, até porque, eu vou falar com sinceridade, né? Se você for um economista que não tem caráter, que não tem virtude, você vai falhar miseravelmente em entender qual o caminho certo nela. Talvez entenda como ela funciona, mas você não vai ter é, sensatez de conseguir melhorar o funcionamento de um estado. Talvez consiga ganhar dinheiro investindo em ações, mas você não vai conseguir consertar os problemas de um estado, os problemas econômicos, sem você saber, se você ser uma pessoa virtuosa. Então, para a política, simpósio falar muito sobre isso. A pessoa tem que ser virtuosa. E nesse livro do simpósio, uma crítica de Sócrates muito grande para Protágoras, por exemplo, era que ele ensinava as pessoas a serem pessoas boas, tipo coach da vida. Protágoras era um coach da Grécia Antiga, entre outros. Eles cobravam dinheiro, né? Ensinavam só que tem dinheiro. E Sócrates criticava isso porque o argumento de Sócrates no simpósio é dizer que a virtude não pode ser ensinada. Porque de repente, ele argumenta, né? De repente você ensina que a pessoa deve agir dessa forma. Só que depois ela muda de ideia. Então, ou de repente você mesmo não tá ensinando certo. Então não tem como ter uma regra, virtude pra todo mundo que seja correta. E todo ser humano é imperfeito. O ser humano, agora é minha opinião, por natureza é mau. Então não tem como ninguém ensinar outra pessoa a ser virtuosa. Primeiro ela tem que ser. Então não existe político perfeito. Então, a priori, a natureza do ser humano não permite que um político seja perfeito. Ele pode se corromper. Eu não creio que todos se corrompem. Mas se ele se corromper, ele vai tomar decisões erradas e talvez até, teoricamente, tome decisões erradas. Na minha opinião, um economista que seja esquerdista ao extremo ou moderado, ele não vai entender
como consertar as coisas na economia. E a gente vai ver isso posteriormente. Alguém que seja de esquerda, que tem ideia de esquerda, e eu vou explicar posteriormente, não será bem sucedido como economista no longo prazo para. Ele vai entender como funciona. Matematicamente, ele pode ser bom em econometria, pode ser bom nessas coisas, mas ele não vai conseguir, ele ou ela, né, interpretar as coisas corretamente, como melhorar o sistema econômico de um país. A gente pode dar exemplos claros disso. Uma teoria falha, uma teoria falha. Então, é necessário ser virtuoso, né? Mas aí o Sócrates vai dizer, né? Como não tem ninguém pra dizer quem é virtuoso, não. Então não tem solução ao problema, né? E Sócrates, chega nessa conclusão, ele não dá uma resposta definitiva. Eu creio que é sábio da parte dele, porque realmente não tem uma resposta humana que seja definitiva. Tem uma resposta definitiva, aqui é a minha opinião. Se tivesse, por exemplo, um livro que tivesse um conjunto de regras que fazem o ser humano ser uma pessoa virtuosa. Não perfeito, mas melhor do que seria assim. Então esse livro poderia ser um bom livro para um político ler, né? Para um economista ler, um estadista ler. No caso existe esse livro. É uma casa se chama Bíblia Sagrada e tem um conjunto de regras e leis que se você seguir deve ser uma pessoa virtuosa, né? Então, na minha opinião, essa é a solução. Como fazer um estadista melhor? Ele seguir, né? Se não seguir, tem como. E eu creio que no final essa não era a opinião de Sócrates nem de Platão, mas tem um livro que foi escrito pelos seus estudantes. Eu tenho que lembrar, deixar na descrição. Tá bem pequeno. Eu acho que ele é depois do estadista, se não me engano. Ou Gileis. Que tenta argumentar o mesmo que o argumento que eu dei, mas do ponto de vista grego. Né? Que tem uma frase de Platão que fala. Acho que não vou lembrar. Não consigo lembrar, mas o argumento geral é que se os deuses são perfeitos, se você for como eles, você vai ser uma pessoa virtuosa, né? E por fim, um estadista. Esse argumento deixa na descrição um livro que não é atribuído a Platão, mas a seus discípulos, né? Bem que é um livro pagão, né? Mas enfim, na minha opinião, se você seguir a Bíblia, você vai conseguir ser uma pessoa mais virtuosa, né? E o melhor economista. Do ponto de vista de virtude, né? Não é só. Só a virtude não é suficiente. Tem que saber também como as coisas funcionam. Então, é, tem outro livro importante. É o Economista, do Xenofonte, que também é um cara importante para esse tema, né? Junto com Sócrates e Aristóteles. Nesse livro contém os diálogos entre Sócrates, Cristóbulo e Escomacos. E o ponto de vista dele da economia, que é chamada em grego de O Econômica. O nome do livro, na verdade, o nome do livro em grego é O Econômica. Tem a ver com finanças pessoais. Então é isso mesmo. A origem da palavra economia, até o conceito de economia, tem a ver com a pessoa que administra a sua casa, a residência, as finanças da sua residência. E ele argumenta nesse livro,
basicamente princípios microeconômicos para você conseguir administrar seu capital. O capital, a sua casa. É, então, o grego, o economos, né? Nomos tem a ver com lei. O oiko, eu não lembro o que é, se é casa. Mas é o gerente chefe de coisas. Né? Então, tem que administrar capital, terras, commodities, servos, são funcionários, né? Ele teria capital no banco. Talvez naquela época já existia você emprestar o banco com juros. Tem até um livro que eu deixei no Instagram, eu já o cito. Que todos os livros que você está falando no Instagram também. Da Arana Insights, né? Arroba Arana Insights. E já existia você conseguir pegar juros de poupança. Quanto mais maior fosse a poupança, mais rendia do dinheiro. Então, existia um sistema bancário já na época, anos antes de Cristo. Não é como é hoje, mas. Ele fala, por exemplo, da necessidade de agricultura. Vários livros ele fala sobre isso. Ele fala sobre ineficiência de certos trabalhadores. E até também sobre casamento, né? Que o homem tem que gerenciar a casa, né? Então ele fala também sobre essa questão. Por exemplo, aqui é o que ele fala, né? O Xenofonte, que é uma parte também do economista, né? No caso, naquela época, né? A pessoa que gerenciava a sua casa, seu capital, e tinha que ensinar, por exemplo, sua mulher e seus filhos a se comportar e gerenciar a economia da casa corretamente. Não gastar muito, controlar o que seria investido, o que seria guardado, enfim. E tem uma parte que até o Escômacos tem uma conversa com a sua esposa sobre isso. Que ele tenta dialogar com ela pra tanto ensinar quanto ter uma troca ali relacionada à mentalidade econômica. Até ele fala que a esposa deveria ser reverente, né? Não na beleza, mas na virtude. Então, esse é um livro, talvez, tanto se você pegar o livro do Xenofonte, ou Econômica, ou O Economista, pegar a política de Aristóteles, já tem aí uma base econômica da tempo grego. Eu creio que assim como Heródoto inventou a história, eles dois foram os primeiros a explicar com mais detalhes a economia. Talvez tenha outro. Mas eu creio que Aristóteles e o Xenofonte inventaram o tema como um todo. Então, eu não vou falar muito mais sobre história. A gente vai dar um pulo um pouco aqui mais. Então, talvez a gente fale sobre isso num episódio posterior com mais detalhe, né? A crise de Atenas com Solon, Cleisthenes em 500 a.C. Ou qualquer outra coisa. Então, eu falei um pouco de história, falei também dos princípios econômicos mais básicos possíveis. Só que, de fato, a economia, do ponto de vista da escola liberal francesa, da escola austríaca, da escola de Lausanne, juntar as três e fazer um bolo aí. É, vamos considerar uma economia do Robinson Crusoe, um exemplo clássico, do Murray Rothbard. Vamos supor que você está numa ilha, né? Tá preso numa ilha. E agora você tem que sobreviver. Tem que, é, tem que definir seu princípio de homeostase, né? Você tem que sobreviver naquele ambiente que você não tem tantos recursos. Então você vai ter que trabalhar. Você vai ter que, mesmo sozinho, você vai ter que trabalhar porque não trabalha, né? Você vai ter que coletar comida. Sejam, por exemplo, amoras que tem na ilha. Você vai levar um tempo pra isso, obviamente. Tem um componente de tempo.
o quanto de amora você vai produzir por dia. Obviamente a natureza tá produzindo, mas você coletando isso leva um tempo, isso leva trabalho, de repente elas estão num específico, um campo íngreme. Você tem que ter um esforço pra pegar essas amoras pra comer. E vamos supor que você consiga pegar 50 por semana. Outra coisa que você vai ter que fazer é caçar. Para caçar, você vai ter que pegar alguns equipamentos. Vai ter que coletar madeira. De repente, você consegue criar meio que um machado, pegando pedras e afiando e coisas do tipo. Você pega madeira, começa a construir primeiro uma fogueira, né? Faz uma pequena casa. Então você tem comida. Provavelmente vai ter que achar água. Achar formas de é, pegar a água que tá da chuva que não tá limpa e filtrar ela. Vamos supor que você tem até um sistema de irrigação com isso. E purifica a água. Então, através do seu trabalho, depois de um tempo, você consegue o suficiente para sobreviver. Você precisa também se cobrir à noite. Então você usa a pele de animal para isso. E coisas do tipo. Mas por enquanto você tá sozinho. É como a economia de uma pessoa só. Obviamente você vai ter que lidar com uma escassez de produtos às vezes. Porque uma pessoa só não consegue produzir todos os tipos de coisas com qualidade. E vamos supor que você descobre que tem outras pessoas nessa ilha. Então tem o João, tem a Maria, tem a Amanda. E tem vários grupos de pessoas. E vamos supor que você se junta a um grupo. E agora vários grupos estão competindo pelos itens que estão dentro daquela ilha. E se você já pegou analogia, eu ver para empresas, né? Então, um grupo, ele tem mais conhecimento foco na caça. Ele consegue pegar as melhores carnes antes dos outros. Vamos supor que tem vários atritos nisso. Vamos desconsiderar por enquanto violência, né? Mas até o Hotmart fala sobre isso. E vamos supor que tem vários atritos, tem vários problemas mesmo assim. É, ele é mais focado em criar jangadas, né? Então ele consegue para ir, o grupo consegue ir para outras ilhas, que é pequenos barcos, canoas, pra ir para outras ilhas e pegar mais mantimentos, né? Essas ilhas têm outras pessoas. Eles conseguem fazer transações de um lugar para outro, né? Nesse contexto dessas ilhas, não tem moeda por enquanto. A gente tem sistema de troca, né? Em inglês chama barter. Então as transações são feitas usando coisas que têm um valor. Uma coisa que eu vou te falar com a economia é que é a escassez que gera valor. Isso é mentira. Não que é mentira, mas o conceito fundamental do valor não é a escassez. Mas vamos supor que, dada a divisão de trabalho de cada grupo, um é focado na comida, outro é focado mais em água, de repente, outro é focado em construção, ou de repente um grupo não é tão bom em pegar comida. Então, o grupo que consegue fazer comida bem, ele vende a carne. Outro grupo, de repente, era bom em agricultura, ele vende as verduras, por exemplo, em troca de construções pro grupo que manja mais disso. Aí, um grupo que manja de carne, ele quer agora frutas, né? Verduras que estão sendo plantadas. E vamos supor que por enquanto não tem violência. Então eles trocam carne pela fruta. E essa questão de quantidade, né? Quantas. Por exemplo, vamos supor que um deles plante milho. Quantas frações de milho, sacos de milho, ou de repente frações de milho, são equivalentes a uma carne, por exemplo. Uma carne do animal inteiro. Um javali, por exemplo. Então tem essa relação de qual que é o preço das coisas. Como que eu posso definir? A definição é organicamente.
Essa definição, ela é feita, não é porque você gasta, por exemplo, vamos supor, um grupo tem milho e outro grupo tem. Ele tem carne, bife, vamos supor. E aí, vamos supor que eu te dê 3 sacos de milho por 3 quilos de bife. Significa que 3 sacos de milho é igual a esse bife? Depende. Depende muito da quantidade. Depende muito do que as pessoas consideram como preço justo. E não é porque você com tantos porcentagens de milho, você consegue comprar algo que aquele é o valor daquela coisa. Esse preço pode variar de vários lugares, né? Relacionado à escassez de certos produtos em tal região. Se, um, se todas as tribos ficarem com sede e não tiverem água, tribo que for boa em filtrar água vai ter monopólio. E vamos supor que 2 tribos sejam boas com água, né? E outras 20, 40 tribos dependem dessas duas. Nesse caso vai ser. Pode virar um oligopólio, né? Várias empresas dominam. Então, monopólio tem a ver com aqueles que têm uma vantagem competitiva superior a outros, né? Tanto que, se você considerar uma competição de Bertrand, a gente tem 2 empresas que competem para vender o produto dentro do raio da circunferência das proximidades, né? Até porque eu não vou na Rússia comprar arroz, porque é muito longe. Também não vou na Europa para comprar milho no mercado. Depois eu voltar, porque demora muito tempo, tem muito custo. É sentido, né? É fácil eu ir no mercado aqui próximo, pedir no Uber, pra ir lá, mas tem uma relação de tempo e custo que ia me gerar aí de um lugar pro outro de distância pra eu comprar uma coisa que não precisa ir tão longe. Talvez até um lugar que é muito mais barato. Não vou lá porque é muito longe. E vai gerar um custo maior que de repente seria de andar a pé. Nessa sociedade de Robinson Crusoe, né? De ilhas com várias tribos, várias pessoas, também vai ter essa questão, né? Vão ter é, questões de distância, tempo, disponibilidade de não fazer a transação, por exemplo, com tal ilha, porque vamos supor que tenha muitas ilhas juntas, né? Ele não tenha sistema de governo ainda suficiente, não tem pessoas o suficiente para gerar um governo. Creio que 10 pessoas não podem fazer um governo. Vamos supor, 30, 40, 100 pessoas não fazem um governo. Muito menos uma cidade, talvez uma vila. Nessa economia, especificamente, vai ser assim. Quanto mais pessoas, mais o Estado ele se solidifica. Então, tem essa competição de Bertrand entre duas tribos com a questão de água. É, e elas competem para vender água para outras tribos, né? E a que consegue vender por um valor menor é a que vai ter mais eficiência, mas não é só o valor. O valor das coisas tem a ver com também a quantidade. Se um se entre o grupo A e B, que dominam o setor de água nessas ilhas, filtrado, se um produz mais que o outro, ele pode vender uma quantidade maior. E vamos supor que as pessoas estão sabendo disso, que tal grupo ele tem uma porcentagem bem maior que as outras ilhas, mas ele tem menos do que o seu concorrente. E aquele que tem mais pode vender por um preço menor, porque ele vai conseguir manter a mesma quantidade necessária para a sobrevivência dele. E o excedente relacionado ao competidor. E no fim ele vai ter uma vantagem por ele conseguir produzir mais. Que ele, de repente, a forma tecnológica que eles usaram para extração de água, as máquinas que eles criaram ali,
usando os recursos da ilha. Permite que eles produzam mais água filtrada mais rápido do que os seus concorrentes, né? Mesmo com o mesmo pessoal. Relacionada à economia crescer é a minimização de custo. Então, você quer minimizar o custo da produção. Você usa máquinas, você usa tecnologia hoje em dia, no caso a internet, você usa inteligência artificial, seja o que for. A máquina melhor. Um exemplo com o GPS, por exemplo. É muito mais rápido você ir de A até B, vendo o melhor caminho por um GPS do que de outra forma. Então o GPS vem tudo tem a ver com relatividade, por exemplo. De Einstein tem a ver com geometria não euclidiana, tem a ver com geometria euclidiana também. São várias coisas da matemática. Fundaram a relatividade, que também fundaram a ciência da computação. Teve pessoas que pensaram que nunca a teoria dos números seria útil na vida. Acho que Gauss provavelmente pensava isso. Se tem uma matéria que nunca vai ser útil na história, vai ser a teoria dos números. E no fim, é a base da criptografia, a base da internet, a base da ciência da computação e a base da revolução tecnológica do século passado. Então, no fim, coisas que não parecem úteis e criam eficiência na economia. Por isso que pesquisa acadêmica é importante, porque permite que várias áreas minimizem seu custo de produção, né? A inteligência artificial fez isso com a área da programação, por exemplo. Outras áreas também específicas. Então, dentro dessa economia de Robinson Crusoe, de várias ilhas, eles... O grupo que tem uma eficiência de produção maior, ele vai ser mais bem sucedido. E no fim, depois de um tempo, vamos supor que um grupo se estabelece aquele que tem mais tecnologia, aquele que mais tem conhecimento, aquele que mais tem indivíduos capazes. Várias áreas do setor de comida, essas ilhas, né? Setor de filtração de água, setor de construção, setor relacionado de repente, eles criam meio que armazéns que armazenam comida, armazenam armas, coisas do tipo. Vamos supor que um grupo se torne mais forte. No fim, esse grupo vai dominar todos. Um exemplo, eu vou dar de uma nação que não fez coisas boas, né? Mas são os aztecas. Então, se pegar ali a história dos aztecas, você vai ter várias sociedades tribais que competiam. Mais forte, no fim, dominou tudo. Nasceu os aztecas. Então, mesmo nessas ilhas, foi de uma sociedade de pequenas famílias que virou sociedades tribais, né? Tribos mesmo, né? É, o que é uma tribo? São várias famílias juntas. É tão grande que chama tribo. Pega o exemplo de Israel, por exemplo, você tem várias tribos. São várias. Uma coletânea de milhares de famílias juntas. E uma coletânea de várias famílias juntas vira uma nação. Não sei se alguém aqui já leu Avatar, já assistiu a Avatar Lenda de Aang, né? Lembro que um dos mangás do Avatar Lenda de Aang tem uma citação que fala que uma nação, uma família, uma pequena nação, uma nação, uma grande família, né? Então é só se pegar um grupo populacional muito grande e vira uma nação. No fim, aquele grupo que tem mais o poder tecnológico, o poder militar, o poder aquisitivo maior, ele vai, no fim, ter autoridade e domínio sobre as outras tribos. E às vezes esse domínio nem seja por violência. Às vezes talvez seja até as outras tribos de repente vão ter escassez de alguns produtos. E vão ver que
Se elas se submeterem à tribo mais forte, ela vai ter ser mais bem sucedida, né? Então no fim, a gente fechou uma caixa os princípios básicos da como as estruturas econômicas elas emergem, né? De um grupo pequeno de famílias até uma nação. Dentro desse sistema, a gente vai ter várias coisas. É, vamos supor que agora que é uma nação. A gente tem vários grupos de famílias, pessoas que são economistas também, que eles cuidam das suas próprias finanças pessoais, compram, vendem e ajudam, sim, na economia da nação. Você vai falar, mas eu sou só uma pessoa, mas um grupo de pessoas no geral contribui positivamente para a nação. Se um grande grupo de cidadãos forem bem-sucedidos, o país vai ser bem-sucedido, né? Então, vamos supor que depois de um tempo essa nação ela tem um sistema econômico. Talvez não como o nosso, mas parecido. Tenha banco, tenha taxa de juros, coisas do tipo. Vamos supor que falta comida. O que acontece quando falta comida? Vamos supor que falta arroz, falta milho. O princípio básico da economia é a escassez. A escassez não define valor, mas ele é importante. Ela é importante. Então, escassez, por exemplo, de milho, faz o preço do milho aumentar. O contrário, se tiver muito milho, faz o preço do milho baixar. Por quê? Quando você tem pouco milho, vamos supor que a demanda do milho não mude. Quando você tem muito milho, você vai ter que baixar o preço porque você não vai conseguir, de repente, ter a capacidade de armazenar esses milho por tanto tempo, né? Vai estragar. É um bem perecível. Diferente de uma casa que é um bem permanente, um prédio. Mas o milho tem a colheita, uma hora vai estragar, né? Mesmo que você tenha forma de armazenamento, você tem que vender rápido. É porque estragar vai dar custo, né? Pra você tirar o milho de lá que tá podre, enfim. Achar o milho que tá podre e tirar isso dá custo. Então, a escassez de milho vai aumentar o preço. Se você tem muito milho, você vai ter que baixar o preço pra vender logo essa merda. Nem sempre, por abaixar o preço, você vai ganhar menos. Esse é um princípio de baixar bem importante. Então, por exemplo, Frederico Baixar vai falar, vamos supor, que você tenha dois vendedores de sapato. E vamos já pra. Depois eu falo de protecionismo. Eu acho que por enquanto não. Dois vendedores de sapatos. Sapato da mesma qualidade. Obviamente as pessoas vão comprar o sapato que é mais barato. Então, o sapato que for mais barato a gente vai comprar. Vamos supor que um dos sapateiros, eles investam em máquinas, consigam fazer uma pesquisa aí, investir dinheiro para conseguir aumentar a eficiência de produção e conseguir produzir mais do que o seu competidor. Por produzir mais, eles vão conseguir vender com preço menor e ter um lucro maior ainda, se possível. Como que o lucro vai ser maior? Isso, na verdade, é bem simples. Vamos supor que ele venda. Vou pegar o calculador aqui. Vamos supor que ele venda o competidor a R$ 20 por sapato. Ele venda 5.000 sapatos por mês. Até porque, pelo princípio da utilidade marginal,
da demanda. Tem um limite para quanto você pode vender por mês numa população. Tem 10 pessoas numa cidade, não vai vender 1 milhão de sapatos. Tem 10 pessoas na cidade. Se tiver 1 bilhão de pessoas na cidade, vai ter 1 milhão de sapatos no ano? Não, é impossível. Tem 1 bilhão de pessoas. O número de pessoas que talvez interesse pelo sapato no país inteiro. Se ele for de qualidade, né? Tem um bom marketing. A probabilidade é muito grande. Então, as pessoas precisam trocar o sapato de vez em quando, né? Uma coisa que troca. Não é que nem comida, mas uma coisa que as pessoas compram. Então, ele vende R$ 20, ele vende 5 mil sapatos. Então, R$ 20. No momento tá pra 25. Ele vende 5 mil sapatos. Então você vai 25 mil. A quantidade. Vai dar 125 mil. Então ele conseguiu. Vendendo a unidade R$ 25. 25 mil ao todo, né? Vamos supor que o outro produtor ele consiga fazer um preço mais barato porque ele produz mais, né? Investiu mais, comprou máquinas e ele conseguiu abaixar o preço para R$ 10. Só que por ser um preço menor, o salário das pessoas, mesmo sendo o mínimo, por exemplo, permitiu que elas gastassem, disse que tá barato. Pô, tá no meu orçamento, então eu vou comprar. Não é uma coisa que eu preciso tanto de sapato, mas eu vou comprar. Isso aumentou a demanda. Então, tem casos, mercados elásticos, né? E a demanda muda quando o preço muda. No elástico é o contrário. Então, em mercados elásticos, quando você muda o preço, você muda a demanda. Caso quando o preço baixou, vamos supor que aumentou para 12 mil sapatos. Lembrando que a gente faturou no outro 25 mil apenas. Perdão, 25 mil não, 125 mil. Vamos supor que você vendeu é, a R$ 10. Em vez de 5 mil, você vendeu 15 mil sapatos. E aí, no fim, deu 150 mil de dinheiro, né? Então, mesmo por um preço menor, você conseguiu vender o triplo do seu competidor. 25 para 10 é bastante coisa. Diminuiu menos que metade. Então, se você aumentasse o preço de 10 para 15, de repente, você diminuiria a quantidade vendida. Então, vamos supor que diminui para 11 mil. Mesmo assim, aqui tem a questão do preço óptimo. Você vendendo a R$ 10, mesmo vendendo 15 mil, você não conseguiu. Você começou só 150 mil, se não me engano. É, você vendendo a R$ 15, mesmo que vendeu menos, vendeu 11 mil, vendeu 4 mil a menos, você consegue 165 mil vendendo a R$ 15. Então tem essa questão do preço óptimo, né? Às vezes você consegue fazer um preço maior, vender menos, mas lucrar mais. Então, princípio econômico importante é qual é o preço óptimo dada a minha demanda. O preço óptimo é o melhor preço que eu poderia fazer, dado o meu produto, né? O sistema econômico que eu estou, né? Você tem que ter conhecimento, né? Você tem que entender um pouco sobre economia para entender qual o preço que você deve escolher. Não vai afastar a pessoa, vai ser um preço competitivo, né? Melhor competidor. E que vai ser um preço que de lucro, né? Vamos supor que é um jogo de videogame. Vamos supor que eu venda por R$ 600. Por mais que o jogo seja bom, vai diminuir a demanda. Vamos supor que isso daqui não veio de impostos, né? Esse valor alto. Isso vai diminuir a demanda muito. Então a demanda vai diminuir. E você fez um preço muito alto. E foi boa. Vamos supor que esse jogo você venda por R$ 10 em vez de 600. Nesse caso você vai vender muito. Porém,
preço que você gastou de repente R$ 1 milhão pra fazer o jogo não vai compensar vender por R$ 10, mesmo que seja uma grande quantidade de pessoas. Tem um limite de pessoas que gostam do seu jogo. Então, por fim, entre R$ 600 e R$ 10, entre o preço mínimo e o máximo, então descobri o preço óptimo, né? O melhor preço a ser escolhido dentro das opções do cliente do mercado de games. E você escolheu R$ 170. Ou R$ 179,90. O seu jogo é um jogo AAA, um jogo muito famoso e conhecido. E o seu preço está abaixo do mercado, que é R$ 200 normalmente para um jogo conhecido. O seu preço é justo para aquele jogo, talvez ele diminua com o tempo. Faz a demanda aumentar. Então, nesse caso, né, como o mercado, os jogos de videogame são mercados elásticos. Né? O preço muda, a demanda. Então, no caso, você escolher o melhor preço possível vai fazer que as pessoas comprem mais o jogo. As pessoas elas agem assim. A economia teve com isso. Com ação, mano. A pessoa ela vai ver que tá um preço abaixo do normal pra um jogo AAA. Vai ver que é um jogo bom. Ela vai fazer de tudo pra comprar esse jogo. De repente, 160 é o preço melhor. 150. Então a arte aqui tá em escolher qual é o preço óptimo, né? Qual é o melhor preço dentro da minha escolha, do máximo e mínimo, pra ganhar o máximo possível. Mas pode falar, mas isso é muito fácil de fazer. Depende, né? No caso do jogo eu acho mais fácil. Eu acho que vários jogos venderiam mais. Tipo, se eles fizessem um preço abaixo do mercado. No caso, no mercado de games, o preço que já é saturado é 250 a R$ 300. Um preço que é médio, que eu creio que seria o preço básico é R$ 200. No Brasil, né? Jogo AAA é um jogo muito bom. Tipo, um novo Uncharted da vida. Novo Tomb Raider. Jogo que é uma bomba. Um jogo indie, por exemplo, ele teria um preço muito menor, né? É porque o custo dele é menor. Então, não é o custo que define valor também, não. O custo de produção não define valor. Aí é da teoria do valor de Adam Smith, né? Tá errada. David Ricardo, na verdade. A teoria do valor diz que o custo de produção, a dificuldade para produzir alguma coisa, dá o preço. Mentira. Vamos supor que você vai fazer um jogo. E esse jogo, ele tem um custo de US$ 1.500.000 para ser feito. Vamos supor que outro jogo está sendo feito também. Só que as pessoas gostam menos. Que custe. Vou dar um preço grande. 1 bilhão de. Não, 1 bilhão não, vai. US$ 100 milhões. Um custava 1.500.000 e outro 1 milhão, 100 milhões de dólares. Um valor exorbitante, né? A mais. Só que ninguém joga, ninguém gosta desse jogo que custou 100 milhões pra ser produzido. Ninguém gosta. Todo mundo acha uma merda. O plot, né? A história é uma merda, tudo é uma merda. As tecnologias dentro do jogo é uma merda. A jogabilidade parece ser uma merda. Mesmo que a empresa tenha investido 100 milhões no jogo. Só que o jogo de 1.500.000 é um jogo muito legal. Todo mundo achou interessante. Várias formas para fazer o jogo ser otimizado, mesmo com pouco dinheiro, foram feitas. No fim, mesmo com um preço igual os dois jogos, vamos supor. Não, perdão. Mesmo que o jogo que custou 100 milhões e um preço maior, e o jogo indie, né, mais barato, um preço menor. Vamos supor que seja R$ 60 o jogo indie e o outro seja 250. Custou 100 milhões. Ou 600 milhões. As pessoas compraram mais do jogo indie porque as pessoas gostaram mais do jogo. E aí vem, define valor. Não é escassez, não é o custo de produção que define o valor, segundo Elgin von Bike, é o cara da economia austríaca, né, um dos fundadores.
dessa linha de pensamento no livro The Ultimate Standard of Value, do Edgar Fubak, né? A última definição de valor. Ele vai dizer no fim que o que define o valor é o bem-estar humano. A, a medida absoluta do valor é o bem-estar humano. Von Mises, por exemplo, Ludwig von Mises, que também era economista austríaco, ele diria que agradar o consumidor é igual a lucro. Então, o bem-estar humano é o que dá valor às coisas. Mas o que é definido? Como é definido esse bem-estar humano? Por uma coisa chamada utilidade marginal. Qual a utilidade desse jogo para as pessoas, por exemplo? Obviamente, a utilidade desse jogo, seguindo aqui o livro do Karl Menger, Princípios de Economia, que foi o fundador da escola austríaca, é, vários alimentos, vários produtos, eles vão ser categorizados diferente em questão de utilidade. Então, por exemplo, a água, ela tem mais utilidade para mim que um jogo. Se tiver escassez de água, com certeza a minha utilidade da água vai crescer muito mais, porque sem água você morre, né? Então, quanto mais a escassez de um produto que tem utilidade muito grande para o ser humano como comida e tal, mais a utilidade, o preço desse produto vai aumentar. Exemplo básico, um cerco. Na época do antigo, né? O que é um cerco? Em um castelo você tem uma cidade que está sendo cercada por inimigos. Como foi a queda de Constantinopla, por exemplo. Os inimigos estão te cercando por meses. Não tem como você comprar comida e coisas de fora. Uma hora vai faltar água, comida. E aí aquela população no cerco dentro daquela cidade fechada, o preço das coisas vai aumentar. O preço da água vai aumentar. O preço do milho vai aumentar. Da cevada, do trigo. Vamos supor que, ou seja, no tempo moderno, vamos supor que uma cidade está sob cerco. É, no fim desse cerco, depois de 6 meses, vai querer trocar o seu iPhone 15 da vida por um copo de água. Porque a utilidade do iPhone, quando você tem água em abundância, ela, ela não tem uma relação uma com a outra. Mas quando tem período de escassez, a utilidade da água fica ainda maior. Ela de fato tem uma utilidade maior. Então, diferentes produtos têm utilidade maior do que outros, né? Mas mesmo que ele tenha uma utilidade grande, isso não define o preço, porque a gente, por exemplo, tem abundância de água hoje em dia. Eu não tô no deserto. Então, como tem abundância, mesmo ela tendo uma utilidade grande, o preço dela é pequeno, porque tem abundância. Quando ela tá escassa, né? Vai ter um preço maior. É, como a definição máxima de utilidade, de, de valor, né? É o bem-estar humano. Se eu tô bem com a quantidade de água que eu tenho, então não tem por que o preço dela aumentar nesse contexto, né? Então, define o valor de um jogo, por exemplo, ou é a geração de bem-estar humano que ele gera. Então, o jogo é um item, assim como séries, filmes, o cinema, um item de entretenimento, né? Gera lazer para as pessoas. Agora que eu lembrei o que significa leisure. Se não me engano, leisure é lazer em inglês. Que eu citei anteriormente, né? E algumas pessoas não gostam de jogar videogame. É um gosto pessoal. A pessoa gosta de videogame, outra pessoa gosta de assistir um filme, uma novela. Então, para diferentes grupos de pessoas, porque todo ser humano é diferente, é, vai ter uma demanda, vai ter um mercado, vai ter um nicho que ela gosta, né? Um tipo de sorvete que ela gosta, de comida. Que vão ter várias pessoas de uma população grande gostando dessas coisas, né? Então, a definição de valor
é o bem-estar humano, mas também é as preferências das pessoas. E também as preferências são alinhadas com o tempo também. Então, de repente eu quero comprar um jogo, mas preciso dele agora, por exemplo. Eu joguei Mafia 1, que é um jogo muito bom no PS4. Eu quero comprar o Mafia 2. Eu já tenho o Mafia 3, mas primeiro eu quero jogar o Mafia 2. E dizem que é muito bom. Viver na Metacritic tem uma nota muito alta. Eu não estaria disposto a pagar R$ 1.000 pelo Mafia 2. Por esse jogo de videogame. Eu estaria disposto a pagar, por exemplo, 50. Se tivesse R$ 30, fizesse uma promoção, eu comprava hoje Mafia 2. Só que no momento tá 150. Pra mim, como é um jogo que só zera uma vez, eu não compraria agora o Mafia 2. Eu acho que é muito caro. Então, a utilidade desse jogo, pra mim, não é o suficiente pra pagar esse valor. Até porque o jogo em si é um item com utilidade baixa. Mesmo que tenha escassez de jogo, isso não vai definir o preço do jogo. É porque não tem como ter escassez de jogo. Porque é um item digital. E vários itens digitais, né? Eles não têm escassez. Mesmo assim tem valor. Então, obviamente, quantidade de coisas define preço também. Mas não é só isso. Não é o custo, não é a escassez. É a é a utilidade principal. Tem outras coisas também que ele cita. Tem também outro livro chamado Naturlich Wert, que é em alemão. A tradução é valor natural. É uma obra do Friedrich von Weiser. Ele que inventou o termo utilidade marginal. Ele critica a teoria do valor, né? Que diz que o custo de produção, que dá o custo das coisas, que isso é mentira. É, ele vai dizer, por exemplo, que até o capital não tem mérito na sua produção e que a força de trabalho sozinha de um grupo de indivíduos é, não faz alguém ser rico, né? No sentido que o valor de commodities já produzidas não vem desses parâmetros, mas é algo conhecido como a utilidade marginal deles. Então, mesmo o valor de coisas como milho, como ouro, eles vêm da utilidade deles. Mesmo o ouro já teve períodos de inflação, por exemplo. Aumentou o preço. A quantidade de ouro aumentou. Você pode ver isso claramente na época que teve as grandes navegações, que a Europa descobriu mais ouro em outros continentes. Obviamente o ouro sempre teve uma utilidade muito grande, como forma de gerar valor, gerar riqueza. E no caso, quando teve uma. Eles importaram esse ouro sem impostos, né? Porque eles não tinham nenhum governo indígena que ia cobrar imposto pra pegar esse negócio, né? Aí eles pegaram, trouxe pra Europa, porque teve uma quantidade maior de ouro. Mesmo que o ouro seja uma definição grande de valor, ele inflacionou. Assim como a prata também inflaciona também. E mesmo se você pegar a estatística atual do ouro, por exemplo, da prata, do cobre, da platina, do petróleo, de várias commodities diferentes, você vai ver que tem flutuações. E a quantidade, principalmente, tem uma razão na questão do preço, né? Também os ciclos associados à colheita, ciclos associados à produção de certas commodities, que vai mudar o preço, mas o que define preço o mesmo é a utilidade, né? As pessoas veem uma grande utilidade no ouro. O ser humano ele vê uma grande utilidade no ouro. Então, por isso ele tem um valor alto. Mas esse valor pode baixar. Eu lembro que teve uma notícia recentemente no RT, um mês atrás, falou que na China acharam uma mina de ouro bem grande. Você poderia especular que talvez vai ter um ciclo. Depois dessa produção, se realmente aumentar a quantidade de ouro atual no mercado, que
o preço do ouro vai baixar, né? Quando tem uma maior quantidade, o preço baixa. Então, por exemplo, e a utilidade marginal a gente define como a derivada da utilidade total dividida pela quantidade, né? Que é a utilidade total. Você soma as utilidades dos produtos e a quantidade que você tem deles, né? Você soma a utilidade total do ouro e divide pela quantidade do ouro. Você tem utilidade marginal. É a utilidade que beira a margem, né? Se você pegar um, um gráfico cartesiano do Rothbard, né? Ele vai desenhar no livro dele. Deixa na descrição. No começo, um gráfico de utilidade, né? Que ela diminui conforme você tem mais da coisa. Então, quanto mais a quantidade de itens que você tem, mais a utilidade marginal deles diminui. Então, quanto mais ouro você tem, mais a utilidade deles diminui. Então, o preço abaixo. Um exemplo simples. Vamos supor que te dê chocolate. Você vai falar, pô, gostei desse chocolate. Quero mais um. Agora. Aí falou, toma. Aí você pergunta, não, pô, mas você pode me dar um pra depois também? Eu falo, tudo bem, eu te dou mais um. E agora três. Você cobrou agora, mais tarde, no outro dia você comeu outro. Você ficou feliz. Vamos supor que eu te desse 200 chocolates. Mesmo chocolate. Agora. Não é tipo daqui a tanto tempo. É agora. Te dou 200 chocolates. Ponho tudo na sua prateleira. Nem tem mais espaço na sua prateleira. Esse chocolate. Aí você chega em casa. E todo aquele chocolate na prateleira e fala: cara, pra que você comprou tanto chocolate e me deu, cara? Eu falei: ah, tava em promoção. Toma esse. A utilidade desse chocolate, ele vai. A utilidade marginal desse chocolate vai diminuir. Quanto mais chocolates você vai ter, mesmo que você goste, mesmo que você veja uma utilidade, quanto mais você tem, mais vai diminuir. Eu lembro de uma pessoa, meu curso de violino, que ela gostava muito de chocolate e ela passava mal quando comia chocolate, porque ela tinha alergia. Tudo bem, né? Ela viu uma grande utilidade no chocolate, no caso, como um fruto proibido da vida, né? Mas a questão aqui é que quanto mais você tem de uma coisa, mais o valor dela diminui. Se eu te desse 10 chocolates, talvez, você ficaria feliz. Mas de repente, se eu te desse 15, você não ficaria tanto. Vamos supor que eu te dou vários pães, é, várias baguetes bem feitas de comida. Mas se eu te der muitas, vamos supor que eu te der 10 baguetes. Com salame, várias maionese, várias coisas. Muito bom. Só que você não dá conta de comer sozinho. E vamos supor que 7 baguetes estragam. Você não deu conta de comer tudo sozinho ao longo da semana. Mesmo que você tenha guardado e refrigerado. Então, quanto mais quantidade você tem de uma coisa ao longo do tempo, mais a utilidade marginal dela diminui. Então, se a gente pegar a derivada da utilidade total, dividida pela derivada da quantidade, pegar isso ao longo do tempo, como derivada também, é, pegar uma integral disso, por exemplo, a soma disso, ao longo do tempo, a gente vai ter que, quanto mais cresce o meu número de itens, um espaço de tempo curto, mais minha utilidade marginal diminui. Mas eu vou querer te dar um soco porque você tá me dando muito chocolate, não tem onde pôr baguete, enfim. Mas pode falar, isso não acontece com ouro, né? Porque te der um monte de ouro, você não vai ficar triste. Mas pro mercado, sim. Porque se você tiver muito ouro no mercado, o preço dele vai diminuir, porque tem muito ouro. Todo mundo agora tem ouro. Vamos supor que o ouro fosse uma coisa comum. Vamos supor que criança, sei lá, abrir a terra ali no jardim e achasse ouro. Vamos supor que o ouro fosse uma coisa comum. Aí ele não teria valor tanto alto quanto ele tem hoje. E não é só a escassez que faz ele ter valor. Tem vários, por exemplo, trítio. Trítio
Ele é uma commodity que tem um valor alto. O urânio, por exemplo, tem um valor alto, principalmente na sua forma já. Porque o urânio, pra você ter que refinar ele em reator, pra você transformar ele em urânio que pode ser usado na prática. E um urânio 235. E o urânio dos 235 ele é um isótopo que normalmente não é criado na natureza, normalmente. Até tem teorias aí de é, fissão nuclear dentro da Terra que dizem que tem reatores de fissão nuclear naturais. Tem até um inóculo na África. Até quero falar sobre esse tema um dia. Não era nem Science, né? Outra teoria diz que pode ter fusão no centro da Terra, né? Com reações próton-próton que faz a fissão nuclear acontecer. Um bomba de hidrogênio da vida. É, dentro da Terra, no caso, né? Essas duas opções são teóricas, né? E que fariam os elementos, no caso, produziriam os elementos que a Terra tem. E a renovação dele. As pessoas dizem que as coisas que a gente possui na Terra não são renováveis. Talvez se geologia explicasse melhor essa questão do ponto de vista se provado, né? De fusão ou fissão nuclear no centro da Terra, talvez. Que todos os elementos vêm da fissão, né? Fissão nuclear, você pega hélio e hidrogênio, você consegue produzir todos os outros elementos. A partir deles, né? Mas enfim, isso tem outra história, né? Mas vamos supor que os recursos são renováveis. O ouro em si, na Terra, ele não é. Ele é raro, né? Não vai achar um ouro ou um diamante, por exemplo, no seu quintal. Ele é raro e ele tem um valor de mercado alto. Ele tem uma utilidade como forma de valor. Você trocar por dinheiro, por exemplo. Tem bancos ainda que usam, embora o padrão ouro sumiu, né? A gente não vai falar sobre isso hoje. Existem bancos que ainda guardam ouro, prata e outras pedras preciosas como base. Eu creio que o Brasil também faz isso. Embora não seja mais padrão, infelizmente. No modelo austríaco, a gente crê que é sempre bom ter uma moeda internacional, como ouro ou a prata. O ouro principal, né? Mas a questão é que mesmo se você tiver mais de ouro, se fosse um bem que tivesse uma quantidade maior, a utilidade marginal dele ia diminuir. A quantidade é muito. Conforme a quantidade aumenta, a utilidade marginal cai. Aí a questão é, qual que é a utilidade marginal óptima? Né? Qual é o número de ouro necessário para que o preço do ouro fique no seu máximo por muito tempo? Obviamente a gente não pode regular isso, porque ninguém tem controle sobre o mundo, né? Com a quantidade de ouro que vai aparecer de um lugar ao outro. Se tivesse, poderia controlar o preço do ouro. Se você achasse esse valor óptimo de quantidade para gerar o preço, isso, isso é para tudo, né? Todos os itens eles possuem essa relativa escassez que não produz o valor, mas muda o preço. Então o valor é algo intrínseco aos produtos, às commodities, aos serviços, que a gente não falou hoje, né? E são gerados numa economia. Eu creio que, no fim, a economia é sobre estudar ações humanas, como os seres humanos agem como sociedade. A política também está envolvida, segundo Bastiat, como a arte de governar, né? De administrar grandes grupos de pessoas. Para ser um bom político, você tem que ter virtude, né? A maioria dos políticos não tem virtude. Eles vão buscar os seus próprios interesses, e nessa busca dos próprios interesses, talvez eles não vão fazer as melhores escolhas econômicas. Os Estados Unidos ele gosta de imprimir dinheiro. Assim como se você tem mais ouro.
preço do ouro diminui, você imprime dinheiro. O dinheiro também perde seu valor. Aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Então, na Alemanha, a quantidade de marcos depois da Primeira Guerra chegou a 15 trilhões e o preço do pão ficou, sei lá, preço astronômico. Preço absurdo. Então teve épocas que houve essa questão aí de imprimir dinheiro, ainda hoje. Tem teorias bem bostas que diz que você imprimir mais ouro não, perdão, imprimir mais dinheiro, notas, né? Você vai aquecer a economia, você vai produzir uma economia mais sustentável. Mentira. Tudo tem a ver com expansão de crédito. Qual é o mal desse século? Expansão de crédito. Qual que é as causas? Se pegasse uma causa principal das crises econômicas. Expansão de crédito. Imprimir dinheiro é uma forma de expansão de crédito. O Banco Central, ele foi feito, ele foi criado, a sua origem na Europa tem a ver com expansão de crédito. O dinheiro fiat, que não tem lastro, tem a ver com expansão de crédito. A saída do metalismo, do ouro, da prata como moeda, tem a ver com expansão de crédito. Tem a ver com o financiamento de guerras, por exemplo. Como você financia guerras no passado. No período Diocleciano, por exemplo. Diocleciano em Roma. Você mistura ouro com prata, prata com níquel, bronze. Agora você tem mais moedas. Obviamente você cria uma hiperinflação. Na época de Diocleciano, por exemplo. 300 anos depois de Cristo. 200 e pouco, né? Ocorreu uma hiperinflação porque ele estava imprimindo, entre aspas, imprimindo dinheiro. Tava fazendo minting, né? Você, geralmente se juntava moeda com outros elementos, né? Talvez a metalurgia, para fazer mais dinheiro. Era uma forma de expansão de crédito. Outro erro, congelar preços. Tem um paper que eu vou deixar na descrição do Alberto Cavallo, por exemplo. Falar sobre isso na Argentina, né? Tem um livro chamado 4.000 anos, vou deixar na descrição de preço, congelamento de preços. Nunca funcionou. Congelar preços, você minimizar ou maximizar o preço, sempre vai ter problemas. Se você minimiza o preço para favorecer o consumidor, você falar para pessoa, pro cara no mercado, por exemplo, minimiza o preço, deixa o preço o menor possível. É, tira os produtos da loja, que ele vai conseguir ter uma margem de lucro e vai falir. Então não vai faltar itens nas prateleiras que aconteceu na Argentina. Se você maximiza o preço, tem outro problema que para favorecer o agricultor, por exemplo, uma coisa que tinha nos Estados Unidos é preços de paridade, né? Eles deixavam o preço, fixavam o preço alto, né, em verduras, legumes, coisas de agricultura, para que favorecer os agricultores, né? A quantidade muda o preço, né? Então, se a safra for uma bosta, o preço aumenta. E se não for uma safra ótima, né? Você vai ter prejuízo. Então, é, isso cria vários problemas que no caso vai afetar o consumidor, porque ele vai ter que pagar mais dinheiro do salário dele para comprar alimentos básicos de utilidade grande, máxima, né? Comida, óleo, arroz e tal. Isso vai tirar o poder de compra das pessoas. Então, de um lado você pode minimizar o preço, ferrar a propriedade privada, as empresas privadas, que geram economia, ou maximizar o preço por ordem do governo, né? E, no caso, tirar o poder de compra dos consumidores, né? Nos dois casos, você ferra ambos, consumidores ou os produtores, né? Não, sempre ambos. Então, imprimir dinheiro, congelar preços, burrice. Teoria de Keynes. A gente pode falar em outro episódio. Não entende a economia corretamente. Econometria, matemática aplicada, cálculo,
Eu já falei sobre cálculo nossos, em outro episódio. Cálculo é limitado na economia. Matemática aplicada é limitada na economia. Econometria, ela é importante, estatística também. Ela é super importante para que você interprete ela, que você use ela, mas é limitado. Embora você tenha que usar informações, obviamente, estatísticas, para fazer conclusões lógicas econômicas. Mas, principalmente modelos probabilísticos, que tentar prever o futuro, é lixo. Ah, eu vou prever daqui a 5 anos se o Brasil ele vai ser bem sucedido. Não é possível. Economia não tem a ver com os preços históricos de algo, preços de ações históricos. Não consegue saber se o preço vai subir ou não, só olhando para o preço ali. Tem técnicas, tem livros que vão analisar padrões. Você pode usar isso para ganhar dinheiro, mas você não vai conseguir fazer inferências econômicas, macroeconômicas, para de repente resolver problemas de inflação e coisas do tipo, sem entender é, essa questão de que são principalmente eventos lógicos da economia que fazem o preço das coisas subirem ou não, a inflação crescer, políticas fiscais de repente, o governo gasta mais, tendo vários ministérios, dando altos salários para políticos, vai ter um governo que gasta muito, não consegue pagar as contas, tem que cobrar mais impostos, ferrando a empresa privada e os consumidores, tirando o poder de compra, ferrando os produtores, a propriedade privada. O Banco Central é lixo, ele deve ser eliminado, na verdade. E principalmente para governos de países em desenvolvimento, né? Principalmente países de desenvolvimento, os bancos centrais eles mais atrapalham do que ajudam. Se você deixa as mãos nas coisas de bancos privados, eles têm realmente. Eles podem falir. Porque o governo de país, um banco central de país, ele não fale. Aconteceu um caso no México ali, mas ele não pode falir com um banco privado. Então ele não tem incentivo, o Banco Central não tem incentivo para ser bem sucedido. E ele pode ser controlado pelo governo. De 4 em 4 anos pode ter ideias completamente diferentes. Então por isso um banco central, somente países em desenvolvimento, é uma ideia boba. Tão certo como um banco central. O único objetivo dele é expandir crédito, ele foi criado para isso. A história dele foi isso. Ele deve ser eliminado. Outra coisa, o poder do Estado deve ser eliminado também. O Estado ele tem que gastar o menos possível. Para isso ele tem que ter um, menos pessoas que administrem. É aquele ditado que diz que menos é mais. Menos pessoas que administrem. Menos salário para essas pessoas. Sei lá, uma pessoa não pode ganhar salários astronômicos no cargo político. 1 milhão, 2 milhões no cargo político. Não tem porquê. A maioria dos cargos. Você diminui os custos, reduzir ministérios, deixar o mínimo possível, só o suficiente para o Estado funcionar. Para você conseguir fazer a sua arte, né? Que é gerenciar grandes números de pessoas. Né? Gerenciar esses ministérios para a economia, da defesa, enfim, da pesquisa e desenvolvimento. Porque o governo, ele só tem que regular as coisas. Ele tem que deixar as empresas privadas livres, embora com certas regulações, para que elas sejam bem-sucedidas, né? O governo ele não pode tentar fazer a empresa dar certo, outra dar certo. Tem que deixar as empresas na dela e ele na dele. Fazendo o poder judiciário, legislativo, blá blá blá. E as empresas privadas fazer o trabalho delas. Então, nesse sentido, eu sou um minarquista. Eu creio que o Estado tem que ser mínimo, né? Tem que ter o mínimo para governar. Somente porque o Estado máximo, né? Ele sempre vai conseguir, com seu poder, ser acima das leis, né? Então, no Estado tem muitas leis. Sócrates vai dizer, se não me engano, num livro chamado Lei de Platão, muitas leis elas
basicamente, perdão, acho que não é nesse nível não. Mas que muitas leis elas atrapalham. Muitas leis elas fazem o Estado ele não ter nenhuma lei, tecnicamente. Não que você tenha que ter um mínimo de leis, mas tem que ter mais leis só dá mais problemas. O Estado tem que, ele tem que intervir na economia o mínimo possível. O mínimo. O mínimo possível para o Estado funcionar, para ele gastar menos, liberdade econômica, impostos. Eu creio que, seguindo o livro Economia e uma Lição, do Henry Hazlitt, falando nele, tem um paper que a gente está tentando publicar no Mackenzie, que provavelmente vou mostrar no canal no futuro, se for publicado, falando sobre uma nova forma, matemática na economia, né? É, chamada lógica proposicional de Hazlitt, tentando misturar metamatemática, um pouco de é, da teoria da lógica proposicional na ciência da computação, para fazer uma lógica atrelada à economia. Já existe isso, mas a gente fez de uma forma diferente. Tem um paper que saiu aí. É, depois talvez eu mostre no canal. E nesse livro, Henry Hazlitt, que foi pelo nome dele, inspirado no nome dele que a gente criou essa forma aí de lógica na economia. É, ele tinha opinião não contra impostos, como anarcocapitalista dizem, mas é que o imposto tem que ser o imposto óptimo, né? Qual é o mínimo de imposto necessário para o governo funcionar? É isso, o imposto é necessário. Então, você não quer maximizar o imposto. Porque normalmente, os políticos no Brasil, eles querem qual que é o máximo de imposto que eu posso cobrar sem ter uma revolta. Uma revolta não ser um imposto impopular. Na verdade, deveria ser qual que é o mínimo que eu posso colocar para que eu possa fazer que as empresas consigam trabalhar. Para isso, você tem que diminuir gastos, ministérios. Mas o problema é que política sempre está misturada com economia, né? Infelizmente. Felizmente também. Mas, do ponto de vista econômico, esse é o jeito de se fazer. Do político. São muitas pessoas que estão atreladas ao governo, então é muito difícil convencer todo mundo. Que a maioria não tem nem conhecimento de economia e nem de política. A maioria dos políticos são conhecidos como serem pessoas que até são menos virtuosas do que as pessoas comuns. Fazem coisas mais erradas que as pessoas. Fazem coisas mais erradas do que as pessoas comuns, né? Portanto, um sistema tem muita pilantragem. Então, isso é um problema também. Então tem várias razões para precisar entender a economia de um jeito diferente. Tentou a opinião mais austríaca possível, mais liberal francesa. Então, como eu disse antes, matemática ela tem limitações na economia. Ensina o modelo keynesiano moderno, teorias monetárias, enfim. Elas têm limitações. Eu creio que matemática é super importante para a economia. Tipo, isso tá vindo de alguém que pôs a ciência da computação. Então, matemática aplicada, para mim, é minha área. Física quântica também, por causa da computação quântica. Estudar essa área. Parte matemática também. Estatística também. Então, curto matemática. Na economia, ela é limitada. É uma ferramenta, mas não é uma ferramenta que você. De repente, você sabe bastante sobre modelos econômicos, sobre econometria. Você não sabe nada sobre economia. Isso é muito possível. Então, na verdade, é totalmente possível. De repente, você fez a faculdade inteira e você não sabe nada. Que você não. Você tem uma ferramenta dentro da economia, você pode ser um bom econometrista.
Mas você não consegue fazer inferências econômicas porque você não entende por que a inflação subiu em tal país, porque os preços das coisas é, aumentam em certas situações, porque tal país está quebrado, porque tal país você não deve investir, comprar bonds, né? País, títulos, né? Você não consegue analisar do ponto de vista lógico, que é a questão da visão austríaca. Eu creio que o objetivo na economia austríaca, na minha opinião moderna atual, ele deve fazer é ter a parte praxeológica, né? A parte da lógica de entender experimentalmente como funciona a economia, e a parte matemática é, também para o ponto de vista econometrista e estatístico, mas com certas limitações, né? A gente tem que entender como o sistema funciona como um todo, né? A gente não entende por que você guardar dinheiro no país, né? Fazer reservas, para que você possa ter um investimento melhor. É melhor imprimir dinheiro. Você tem economistas que estão dizendo para certos países que imprimir dinheiro é bom, então tem algum problema. Isso não dá certo. Nesse certo, tudo bem, não dá certo. Não tem como você controlar a inflação assim. Não tem como você controlar a inflação mantendo bancos centrais. Porque aí a pessoa vai falar, não, mas a gente mantém o Banco Central por causa disso, disso e isso. Você vai explicar a origem do Banco Central e tal. Você vai ver que, obviamente, tem um ponto político, mas do ponto de vista econômico, o Banco Central não tem por que existir. Então, por isso que eu disse no começo que a virtude política é importante para a economia, porque vai definir as escolhas que você faz. Porque a economia tem a ver com a ação humana, as escolhas que você faz. Tem a parte matemática também. Você tem que saber fazer, por exemplo, o que é uma integral que define uma série temporal dos preços do ouro ao longo do tempo. A parte matemática, econometrista, é importante. Mas isso não vai fazer você prever o futuro. O que vai fazer você prever se uma economia vai quebrar ou não, se algo vai acontecer ou não, é você entender o cerne da como ela funciona. Economia é como se fossem reações químicas. Se eu tenho tal composto e agindo com outro composto, vai gerar tal composto. Quantidade de mols é importante, quantidade de prótons e nêutrons é importante. Mas a questão é que, se eu souber que tais compostos geram outros compostos, então eu vou conseguir entender toda a química. Eu vou conseguir saber toda essa cadeia. Eu vou conseguir dividir a química, saber todos os elementos, quantidade de prótons, número atômico, tudo isso. Economia é a mesma coisa. Você pode entender como reações econômicas que se baseiam não com mols ou quantidade de hidrogênio, de nêutrons ou prótons, mas pela forma que esses sistemas ocorrem. Do ponto de vista lógico, bom senso. Então, nesse paper que a gente está tentando publicar no Mackenzie, na revista acadêmica da Mackenzie, tem toda uma ponto de vista matemático, uma lógica proposicional exatamente para isso, para que as pessoas tenham uma framework, né? Para explicar as coisas de uma forma mais simples. Então, é isso. Essa foi a parte 1. A gente com certeza não falou sobre tudo nesse tópico. Não falei sobre protecionismo, não falei sobre salário. Por exemplo, uma pergunta, né? Se aumentar o salário no Brasil, por exemplo, salário mínimo, você acha que vai ter inflação ou não? E se eu baixar?
vai ter uma demanda maior uma, uma oferta maior por empregos, por exemplo. Se eu deixar sem o salário mínimo, por exemplo, seria melhor? Será que certas pessoas ganhariam mais se tivesse um congelamento na questão dos salários? Então, tem várias questões que são contrárias do que a maioria pensa. São contrárias ao status quo, né? Normalmente, a grande questão para nós que somos da economia liberal francesa, austríaca, também da de Lausanne, né? O mainstream é keynesianismo, essas coisas. O mainstream é totalmente contrário ao que eu falei aqui. Várias coisas que eu falei aqui, eles não vão acreditar. Mas eu creio que o modelo keynesiano, ele é fraco. Por isso deve ser exterminado. Então, normalmente, talvez numa roda de economistas, você seja visto como alguém que... Cara, totalmente contrário, né? Os outros, né? Mas creio que às vezes é melhor você ir como nada, mas sim entender qual que é o melhor caminho, né? Então, eu creio que, embora a economia austríaca não nem se... A verdade é que eu disse que esses três modelos são os principais, mas não é o modelo que eu acredito mais. O modelo que eu acredito mais, na verdade, é de um paper do Brian Arthur, chamado Complexity Economics. Na minha opinião, é o modelo que mais explica a economia de uma forma abrangente. E eu incluiria como quarto modelo principal aqui na nossa série. Então, para terminar, Escola Liberal Francesa, Escola Austríaca de Economia, a Escola de Lausanne, para a parte matemática, que também é importante, e Complexity Economics, que é mais ou menos nova, a gente tentar entender como, do ponto de vista macroscópico, os agentes dentro da economia funcionam. Então, não falei sobre teoria dos jogos, não falei sobre nada disso, por enquanto. Nos próximos episódios a gente vai falar. Eu creio que esse episódio foi bem diferente do que eu vi que muitas pessoas estavam falando no YouTube. Então, se você curtiu, deixe comentário. Se você tem perguntas ou de repente colocações que você quer fazer, de repente não concordou ou por favor, pode corrigir. Todos os livros que eu citei e outros estão no nosso Instagram, @aranensmais. Eu posto livros constantemente lá, com resumos, opiniões sobre eles. E é isso. Creio que foi um episódio mais produtivo nesse podcast da Psicoeconômica. Até o próximo episódio.